Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Bela. E eu sou a Belão. E a gente tá aqui porque a gente decidiu fazer um vídeo extremamente importante para a literatura de maneira em geral do Enem, para você conhecer as 5 escolas literárias que mais caem nessa prova. Então a gente vai fazer um top 5, começando da quinta e indo até a primeira. Vamos começar então, Belão? Vamos! Quinta escola literária que mais cai lá no Enem é o simbolismo. Escola de origem francesa que surgiu lá no século XIX. Pois é, e a gente tem ali o ano de 1857, com o lançamento do livro Flores do Mal, do Charles Baudelaire, como sendo um marco inicial aí dessa manifestação. Os principais autores brasileiros, no entanto, são Alfonso Guimarães e Cruz e Souza. Então, se aparecer uma questão no Enem e lá na perigrafia, né, na fonte do texto já é escrito Cruz e Souza ou Alfonso Guimarães, você já sabe que se trata provavelmente de um poema simbolista. Bora para as principais características dessa escola. Nós temos aqui uma poética transcendental com foco na imaterialidade da alma e também na espiritualidade. Pois é, e também no simbolismo explora-se muito a questão do ambiente onírico, dos sonhos, do que é imaterial e daquilo que é irreal. Então é muito frequente na poética simbólica a gente ter esses elementos que são extraordinários. A gente também tem aqui uma construção rítmica, então a gente vai valorizar bastante algumas figuras sonoras, como a literação e a sonância. Pois é, vamos ver isso num exemplo, Belão, para ficar um Bora. pouco mais claro? Galera, a gente trouxe aqui para vocês uma questão do Enem de 2014, para poder avaliar um pouquinho mais como que funciona isso lá para vocês. Bom, nesse caso aqui, a primeira maldade que o aluno tem que ter ao chegar na prova é avaliar a perigrafia. E logo de cara a gente consegue identificar que se trata de um poema do Cruz e Souza. Então, ao avaliar Cruz e Souza ali no Enem, a gente já tem que puxar uma setinha e escrever simbolismo. Isso, então, vai nos orientar em relação à nossa leitura. Vamos lá, então, para o comando para identificar o que ele está cobrando a respeito desses elementos simbólicos. Com uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para o seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. Olha que interessante que a gente acabou de comentar com vocês. Esse ambiente do onírico, do sonho, do transcendental, daquilo que não é somente real e sim simbólico. No soneto, essa percepção traduz-se em... Então, o que se busca aqui é observar no poema onde que esses elementos específicos aí do onírico, específicos desse transcendentalismo, estão explícitos no texto. E nesse caso daqui, a gente consegue perceber que se trata de um soneto, né? Nesse soneto, a gente vai ter, então, a estrutura em 4 versos, 3 versos e 3 versos. E reparem que a literação e a sonância sobre a qual a Belon falou também são claros aqui. Por exemplo, o final dos versos, escuro, duro, e a gente também vai ter ali a sonância, principalmente no som sibilante, no som do S. Então a gente consegue ver ali, ó, presa a trágicos deveres e chegastes ao saber dos altos saberes. Nesse caso, então, eu tenho toda essa configuração simbólica que vai contribuir para a construção desse texto. Em quarto lugar, nós temos a literatura contemporânea, que não é uma escola propriamente dita, mas é um período literário que aparece muito lá no nosso Enem. A literatura contemporânea tem obras aí que foram feitas da metade do século XX até os dias atuais. Isso, e tem como principais autores ali Cora Coralina, Adélia Prado, Paulo Leminski, Cacaso, Ariano Suassuna, tem muita gente competente aí nesse rol. E basicamente é interessante a gente analisar que o fato de haver tanta gente diferente assim mostra uma característica muito importante também sobre a literatura contemporânea que diz respeito à diversidade temática, né, Belão? Sim. Outras características que a gente tem aqui também na contemporaneidade é o fato de que a gente vai começar a ter rupturas em relação ao modernismo. Então são autores que trabalham aí de forma a desmistificar, a se afastar daqueles preceitos do modernismo. E quando a gente pensa na questão da estruturação dessa poética, ela é uma poética de temáticas muito diversas, que também está muito associada a questões sociais. Então, os textos geralmente falam sobre questões regionais, questões sociais e questões muitas vezes atreladas ali à pobreza. Vamos ver uma questão? Como é que isso funciona para entender como que o Enem pode cobrar isso da gente? Bora lá! Nessa questão do Enem 2015, a gente tem aqui uma obra do Cacaso, né? A Bela até falou que esse autor sempre aparece também. E a gente percebe pelo enunciado que essa obra vai falar sobre o regime militar, mostrando que essa obra realmente é contemporânea e vai trazer aqui uma forma de resistência e protesto a esse período. Inclusive, vale dizer que muitas dessas obras contemporâneas foram feitas aí no regime militar. Então, a gente tem uma crítica realmente
como um protesto e tal a esse regime. Inclusive é uma temática bem comum no Enem. Vamos lá para o nosso top 3? Bora! No nosso top 3, a gente tem o realismo, que tem uma das suas vertentes ali com o naturalismo, que é uma escola muito interessante, né, gente? Que teve origem ali na metade do século XIX e que traz ali um contraponto em relação ao romantismo, trazendo duras críticas sociais a uma análise de uma sociedade que estava em expansão na época, principalmente em um momento de abolição da escravatura, né? Um regime ali chegando ao fim da escravidão no Brasil. Nossos principais autores são Machado de Assis, Aloysio Azevedo e Raul Pompeia. Pois é, 3 autores bem conhecidos aí na língua portuguesa. E pensando nas principais características do realismo/naturalismo, a gente tem aqui um elemento que é o determinismo, aquela ideia de que você nasceu numa sociedade, você vai viver, você vai se manter naquela sociedade no mesmo extrato social. E dentro do naturalismo, mais especificamente, a gente tem o elemento da zoomorfização. Então, o ser humano muito atrelado ali a elementos animalescos, as questões das excretas humanas sendo retratadas nessas obras, principalmente, então, naturalistas. A gente também tem uma descrição excessiva de personagens, ambientes e sensações. Vamos fazer uma questãozinha agora? Bem rápido. Nessa questão, nós temos um texto do Manuel de Oliveira Paiva. E se você não conhece o autor, tá tudo bem, porque observe que o enunciado vai falar que esse trecho é de um romance naturalista. Inclusive, vamos dar uma lida nesse enunciado. A forma como o narrador julga comportamentos e emoções das personagens femininas revela a influência do pensamento. E eu já quero te contar qual é a resposta dessa questão, que é justamente a letra C. Observe que a gente tem influência do pensamento científico, considerando o ser humano como um fenômeno biológico. A Bela falou sobre isso, né, da zoomorfização, da presença aqui de elementos discretais nas obras. Então a gente tem esse lado mais orgânico, biológico, realmente nas obras naturalistas. Em segundo lugar, a escola literária que mais aparece no Enem é o romantismo. Não fique chocado, tá? Porque o romantismo cai todo ano. E o romantismo surge na Europa no final do século XVIII, início do século XIX, num momento de muitas revoltas, rebeliões, formações de estados nacionais, busca do povo por uma liberdade, por uma nova configuração social. E como que foi esse romantismo aqui no Brasil? No Brasil, o romantismo chega junto à coroa portuguesa, né, Belão? E chega também num projeto de nacionalizar o Brasil, principalmente com a primeira geração, que é a geração indianista, que tem como principal autor Gonçalves Dias. Exatamente. Nessa geração personificou-se ali na figura do índio, o herói brasileiro, né? A figura central brasileira, e romantizou-se muito a natureza. A segunda geração, também conhecida como mal do século, foi uma geração bem tenebrosa, né? Uma geração muito focada em elementos angustiantes, escuridão, trevas. E a gente pode falar aqui dos principais autores, do principal autor, que foi Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo. Gosto desse sobrenome. Acho esse sobrenome bem bonito. E por último, não menos importante, a gente tem ali a geração condoreira, terceira geração do romantismo, que é uma geração que já está mais voltada ali a questões críticas e sociais. Vamos lembrar que a gente está falando ali de meados do século XIX, quando a abolição da escravatura começou o seu processo no Brasil e já estava, né, em percurso em vários outros países do mundo. Nesse caso, a gente pode falar de Castro Alves. Castro Alves. Então aqui a gente tem essas 3 gerações que são muito interessantes e características bem marcantes do romantismo. Bora lá então para a gente poder ver isso juntos em uma questão. A gente começa aqui já observando a perigrafia e se trata ali, gente, de Álvares de Azevedo, né, Belão? O nosso sobrenome aqui predileto. Álvares de Azevedo, então, já me leva a crer que provavelmente trata-se de um texto do romantismo, o que vai ser confirmado ali na nossa questão. O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica. E como eu estava comentando com vocês, a segunda geração romântica é aquela geração das trevas, do obscuro. Observem que a gente tem ali, olha, no primeiro verso, olha só que leve esse verso. Já da morte o pavor me cobre o rosto. Olha só, já começa meio punk, né? Então aqui a gente já consegue perceber que se trata dessa segunda geração, que é uma geração do mal do século. E vamos para o nosso top 1, a primeira escola literária que mais aparece no Enem. Alguém tem algum palpite? Enquanto vocês falam aí, a gente tá aqui, ó, no que rufem os tambores pra gente descobrir exatamente qual é essa escola literária. Vamos romper esse silêncio, Belão? Vamos. Top 1 é composto aí pelo modernismo, escola literária que surgiu aí no início do século XX e tinha a intenção de criar uma arte genuinamente brasileira.
Nós temos ali a Semana de Arte Moderna como evento que inaugurou o modernismo, que aconteceu no dia 11 a dia 18 de fevereiro de 1922, lá na cidade de São Paulo. O modernismo, então, é dividido em 3 gerações diferentes. E a gente não pode se esquecer dos principais autores por escolas ali, né, por gerações desse modernismo, então. Basicamente, na primeira geração, a gente não pode esquecer da dupla Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Na segunda geração, a gente tem Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos. E por último, na terceira geração, a gente tem Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Vamos saber um pouquinho mais das características, já que cai tanto, achei importante falar, né, Belão? Vamos falar da primeira geração aqui do modernismo. Nós estamos numa fase de experimentação, porque nós temos ali artistas que se juntaram e perceberam que a arte brasileira não era genuinamente brasileira, em que a gente tinha um olhar, na verdade, bastante eurocêntrico na literatura, voltado aqui para os preceitos do academicismo. Então nós temos agora autores que querem revolucionar, que querem realmente mostrar a brasilidade. Então a literatura da primeira fase aqui vai valorizar uma identidade nacional, construir essa identidade. Na segunda geração, a gente já tem uma literatura que está mais focada para elementos regionais. O foco agora já não é tanto brincar muito com a linguagem mais, né, e sim se aprofundar em relação àquilo que já foi descoberto, mas traçando elementos bem específicos. Por exemplo, Graciliano Ramos, que escreve Vidas Secas. Então a gente consegue perceber uma tônica bem regionalista nessas obras. E por último, a gente tem a terceira geração. A terceira geração visa retomar alguns preceitos estéticos, né? Eu falei com vocês que a primeira fase queria ir contra o academicismo. A terceira geração já fala, gente, peraí, né? Já deu. Vamos voltar com aquela rima, com aquela sonoridade, com as figuras de linguagem. Dá sim pra gente mostrar o Brasil de uma maneira mais estética, preocupado também com esse lado também. E galera, a gente também tem aqui uma literatura mais psicológica. A Bela falou para vocês sobre Clarice Lispector. E ela realmente vai trazer aqui um aprofundamento das sensações, do sentimento, dos pensamentos dos personagens. Isso também é uma inovação aqui da terceira geração. Exatamente. Vamos lá fazer uma questão para ver como que isso pode aparecer lá no Enem? Vamos. Basicamente aqui então a gente tem uma questão lá do Enem de 2010 e a gente inicia sempre por onde, Belão, a questão? Pela perigrafia, Pela né? perigrafia. Logo de cara eu consigo perceber que eu tenho ali Jorge Amado escrevendo Capitães de Areia. Jorge Amado é um autor da segunda geração do modernismo. E aqui embaixo a gente tem Dalton Trevisan, que é um autor ali intermediário entre a última geração do modernismo e a literatura contemporânea. Vamos ver o que a questão quer saber. Sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária recorrente da literatura brasileira do século XX. Opa, se não é o modernismo em ambos os textos, e o que o texto quer saber, então, é o que há de comum, em comum, entre essas obras modernistas, ok? E aí, sabendo desse panorama, gente, a questão fica muito mais fácil de ser resolvida. Finalizamos, então, o nosso top 5 de escolas literárias lá do Enem. Agora é só realmente colocar em prática tudo isso e fazer bastante questão, né? Não esquece de seguir a gente aqui no YouTube para mais conteúdos e faz um favor para mim, segue a gente também lá na rede vizinha, lá no TikTok, porque aqui, ó, a gente fica assim bonitinha, dando aula, mas você tem que ver cada humilhação que a gente passa por lá, tá? Mas vai ser um prazer acompanhar vocês. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil aí nos seus estudos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, Beijos. tchau!